Meu nome é Gustavo Garcia Pereira. Hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre Node.js, como a gente pode fazer um servidor simples com Node.js. Eu que sou uma pessoa sou mais do mundo Python, trabalho com Django REST Framework no meu dia a dia. Alguns dias atrás comecei a dar uma olhada melhor no ecossistema JavaScript, em especial no Node, tá? Eu acho o Node uma ferramenta bem legal. Nunca trabalhei profissionalmente com ele, mas acho o Node uma ferramenta sensacional e quero aprender mais sobre ele, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar o que eu tenho aprendido, como sendo uma forma de mensurar o que eu estou aprendendo, tá? Então daqui a um tempo eu vou olhar esse vídeo e eu vou ir medindo a minha evolução na ferramenta por os vídeos, tá? Bom, então para deixar mais ajeitado para nós começar aqui, eu vim na pasta temp do meu sistema operacional Ubuntu e eu fiz duas coisas. Eu criei uma pasta chamada test server e eu instalei o Node, tá? Eu vou deixar na descrição aqui como é que tu instala o Node. Junto com o Node vem o npm e usando o npm eu instalei o nosso pacote server, tá? Ele é bem rapidinho de ser instalado. Quando tu instala, ele cria uma pasta, um arquivo .json, que é um arquivo de configuração do nosso projeto. Tem o nome do nosso projeto, a versão, scripts de automação, cria o lock de todas as subdependências do nosso projeto para fazer rodar ele, e dentro dele tem também baixar todos os códigos do Node Modules, que é onde ficam os códigos que a gente vai usar para nós fazer tudo rodar, né? Bom, então o que vou vir apresentar para vocês aqui é essa ferramenta bem legal aqui que eu vou pegar para mostrar. Essa aqui, tá? Essa ferramenta aqui que é o server, que é para fazer servidores muito legais, muito rápido, é bem pequenininho para te mexer com ele, tá? Bom, então vamos começar. Primeiro a gente vai criar um arquivo um server .javascript.js, e esse server.js ele vai ser o centro de toda a nossa aplicação. Então, por enquanto a gente não vai separar em arquivos diferentes, nem nada do tipo. Então, a gente começa declarando uma constante. A gente pode chamar de qualquer coisa, mas a gente convencionou chamar de server, porque está criando um server. Require, e dentro do require a gente quer o nosso server, tá? Do nosso server a gente quer uma coisa por enquanto. A gente vai desestruturar ele, ou seja, pegar um método que está dentro do server chamado get, que vem do verbo http get, que é para a gente fazer requisições do tipo get para o nosso servidor. E isso está dentro de server. Pensando logicamente, tu quer criar uma rota com o get. Então ele está dentro de um carinha chamado router. Dentro do router. E para a gente criar o nosso servidor, a gente vai usar o nosso server, que está aqui. Ele é um método. E dentro desse método a gente vai passar uma lista. E dentro dessa lista a gente vai passar o nosso get na rota barra. Ou seja, quando a gente não escrever nada nessa rota. E a gente vai passar uma função anônima para ele, sem parâmetro nenhum, que vai responder com um texto chamado hello server. Beleza? Simples assim. Ele já está pronto. Vamos vir aqui, vamos apagar aqui, vamos rodar no servidor. E a gente vai vir no nosso navegador aqui, e a gente vai chamar localhost 3000 e voilá. Aqui ele vai responder com texto. Esse texto ele é HTML, tá?
Então, como eu passei um texto puro, ele vai interpretar desse jeito aqui, vai ficar bem pequenininho e tal. Se a gente quiser interpretar, que ele usar o poder do HTML, a gente pode vir aqui e passar uma tag, por exemplo, H1, também, H1, fecha H1 aqui. A gente vai ter que restartar nosso servidor aqui, show de bola. E a gente volta no navegador e dá um refresh e voilá, ele está formatado com a tag H1, tá? E por assim por diante, a gente pode vir aqui, por exemplo, a gente pode vir aqui, dar um Ctrl X aqui, usar as chaves para retornar mais de uma linha. Se a gente usa chaves, a gente tem que usar o return para retornar alguma coisa. A gente pode usar aspas duplas para retornar um texto formatado em mais de uma linha. Tiramos as aspas simples aqui. E podemos retornar um textinho aqui, por exemplo, com o P, que é o parágrafo. Tá? Parágrafo aqui e fecha parágrafo aqui. Restartando nosso server, voltando aqui e refresh. Beleza, a gente pode usar o poder do nosso HTML aqui. Então, a gente já fez um server com pouquíssimas linhas de código que já está recebendo uma requisição GET e está respondendo. Beleza? A gente pode chamar outro método GET aqui com uma outra rota chamada, por exemplo, sobre. Tá? Aí a gente bota um outro título aqui sobre o Gustavo e a gente pode escrever um texto aqui, blá blá blá, e restartando nosso server, saindo, voltando, restartando nosso server, pegamos a nossa tela aqui e damos um hello aqui. Eu estava numa tela antiga que eu estava fazendo antes, mas atualizou direto para essa aqui, né? Tá. A gente pode vir aqui e botar um sobre e blá blá blá, sobre o Gustavo, blá blá blá. Então, com pouquíssimas linhas, fizemos duas rotas, uma rota default, onde vai bater quando não chamar nada, e outra rota sobre, que vai responder um outro HTML. Beleza, agora a gente quer um outro método no nosso arsenal de métodos HTTP, que é o post. Tá? O post, ele recebe como padrão alguma informação. Então, você, por exemplo, quer cadastrar alguma coisa, você pode usar o método post. Você quer receber informação do usuário e decidir o que você quer fazer. Tá? A gente pode vir aqui, beleza? Então, isso aqui é uma lista de métodos, né? A gente pode vir aqui, chamar o nosso post, barra. Como, por exemplo, não vai ter... Eu estou chamando um post aqui, e esse aqui é um get, dá para ser a mesma rota, tá? Porque não vai ter conflito de rotas, porque é um método diferente, está fazendo uma chamada diferente. E aqui tu vai receber uma função anônima que vai receber vai receber um argumento chamado o que você quiser, mas por convenção nessa biblioteca aqui, na documentação dela, usa-se sempre CTX de contexto, tá? Vamos ao padrão da documentação que eles usam, porque é uma boa prática, né? E aqui eu posso receber, por exemplo, um console.log para printar o meu contexto.data. E aqui é uma boa também a gente retornar algo dizendo assim, ok, tá? Ok. Ou seja, recebemos seus dados, ok. Beleza. Aí a gente vem aqui. Como o nosso navegador por padrão, ele só consegue chamar requisições GET, a gente precisa de outra ferramenta para usar o post. Eu costumo usar o Insomnia.
O Insomnia é uma ferramenta bem legal. É essa aqui, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar a nossa rota, então, a mesma que estava no navegador lá, que é o localhost. Localhost na porta 3000, nesse caso, aqui. E vamos dar um send nessa porta usando o post, tá? Então a gente pode fazer um get aqui, só para conferir. Então vai responder com server. Depois a gente pode fazer um sobre, vai responder esse aqui. E também a gente pode fazer usar o post na barra e vai dar um problema, tá? Esse problema é porque ele tem uma falha de segurança, tá? Que tu precisa especificar o CTRF dele, tá? Desculpa, o CSRF dele, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou ir na documentação para pegar e a gente pode resolver de diversas formas esse problema, tá? De diversas formas esse problema. No momento aqui, a gente vai resolver da seguinte forma, tá? Então aqui, antes dos meus métodos, antes da minha lista de métodos, tá? A gente pode até minimizar aqui para ver melhor. A gente pode vir aqui em minimizar, todas as minhas listas vão ficar aqui. Aqui, tá? Antes disso aqui, a gente pode chamar um arquivo de configuração, alguns parâmetros de configuração. Um deles, a gente pode chamar a gente pode usar essa notação aqui de objeto, tá? No JavaScript. Legal. E a gente vai fazer uma configuração de segurança. Então a gente pode botar security aqui. E o security a gente vai chamar o CSRF passando um false. Que a gente está dizendo assim, ó, a gente não quer no momento que você dê bola para isso, tá? É uma gambiarra isso, tá? Não é uma boa prática fazer assim, porque sempre deixa habilitado tudo de segurança. E na requisição que tu for passar, tu vai passar as tuas credenciais para que não dê esse problema. Quando você fizer botar essa aplicação em produção, né? Mas para o nosso exemplo aqui já basta. Então a gente vai de novo rodar no seu servidor, voltar no Insomnia, vir aqui no Insomnia e dar um send. Deu um OK, beleza. A gente vai no nosso terminal agora e deu um colchetes vazio. O que significa isso? A gente não passou nenhum dado, tá? Então a gente pode voltar no Insomnia aqui, vir no nosso JSON, formato JSON, aí a gente vai passar um objeto aqui chamado, vamos ver se dá para aumentar a letra, não dá para aumentar a letra do Insomnia, a gente só dá zoom no Insomnia. Bueno, então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode vir aqui e dar um nome, passando um nome, por exemplo, o meu nome, e idade, passando o idade, aqui, 25 anos. E a gente dá um send, respondeu com OK, show de bola, requisição 200. E a gente vem aqui no nosso servidor e temos o nosso nome com a nossa idade. Tranquilo. Então a gente está passando então o post aqui e está recebendo os dados do outro lado. Show. Aqui a gente ainda pode configurar outras coisas ainda. Então a gente pode configurar a nossa porta. Então a gente pode configurar uma outra porta padrão, por exemplo, 8080. Opa, aqui. A gente vai configurar o CSRF e o porta. A gente vai rodar de novo, rodar o server, vamos no Insomnia, vamos dar um send nessa porta aqui.
Beleza. Deu algum problema aqui. Acho que o porta, ele é... o porta é assim, tá. Roda de novo, não é junto ali não, é separado. É um outro argumento. Beleza, ele não vai responder mais nessa porta. Ou seja, mudou a porta. Então mudou para 8080. Send. Ok de novo. Então se você vai fazer deploy e tu precisa configurar uma porta, não a padrão, mas uma porta que precise no servidor, você vai mudar essas diretivas aqui. Como isso aqui é um objeto, a gente pode tirar daqui para não ficar tão poluído. Dá um Ctrl X, criar uma outra constante chamada config. Pode ser uma config. Passando o objeto aqui. E usar o nossa constante aqui. Você pode fazer fazer configurações diferentes para o ambiente local e ambiente de produção, homologação e assim por diante. Então vai do teu gosto e do teu desejo de construir uma arquitetura legal, tá? Mas o básico seria isso, certo? Pois bem, a gente tem algumas coisas legais ainda aqui que a gente pode explorar. A primeira delas é que a gente... frasezinhas pequenas até vai a gente construir assim, mas textos grandes é inviável tu escrever tudo com string, retornar string direto. Então a gente tem uma outra coisinha muito legal que é o render. O render ele serve para a gente renderizar templates, tá bem? Então a gente pode vir aqui, criar uma outra constante aqui, desestruturando, chamar a função render, que vai sair do server ponto reply. E essa função render, ele serve para renderizar um template, beleza? Então a gente vai, em vez de retornar um template direto, a gente vai dar um Ctrl X aqui e vamos retornar um render. E desse render a gente vai retornar um negócio chamado index.html. Esse index.html, ele vai ser, o padrão dele, ele vai ser achado dentro de uma pasta chamada, que a gente vai construir aqui, chamada views. Dentro do views a gente vai construir um arquivo chamado index.html. HTML. E a gente vai colar esse cara aqui, tirando agora as strings aqui, bem simples mesmo, sobre o Gustavo, no template, tá bem? Então a gente vai renderizar o sobre agora dentro de um template, olha só que legal. E a gente vai voltar aqui, tá? A gente vai mudar a nossa porta agora, que a gente mudou para 8080, sobre. Opa, a gente vai voltar aqui, rodar de novo. Olha aí, Gustavo no template. Então agora a gente está fazendo um arquivo de template, tá? Então a gente pode fazer um HTML, a gente pode botar CSS aqui, JavaScript, a gente pode fazer um template normal, a gente pode botar Bootstrap também, se a gente quiser. Vamos só renomear aqui para sobre, né? Fica mais sobre, tá? E aqui renderiza um sobre aqui.
e nada vai mudar, simplesmente porque só renomeamos o nosso nome de arquivo, tá? Vai ficar mais coerente com o que a gente está fazendo. A gente também pode renderizar um template, gerar um template com uma engine. Por exemplo, quem é do mundo Python aí, já usou Django, tem o Jinja. Aqui ele tem um pug, ponto .pug. O ponto .pug ele é parecido com Jinja, tá? Então ele renderiza templates. Então ele faz uma coisa muito legal chamada herança de templates, se a gente quiser fazer. A gente faz um monte de coisa muito legal e a gente vai usar aqui. Então é bem simples de começar com ele. Então dentro da pasta views a gente vai construir um outro arquivo chamado index.pug, tá? .pug, ele tem esse íconezinho de cachorro aqui que é bem legal. E o nosso .pug aqui, ele é uma engine, então ele vai pegar alguns códigos, então vá na documentação. Eu vou deixar aqui na descrição a documentação de como você começa, mas o básico dele é basicamente assim. Então, H1 Gustavo com pug, tá bem? Aqui eu botei errado o nome, então eu vou renomear para index. E aqui a gente vai vir aqui no meu return, eu vou dar um render no nosso index.pug, mais nada, não precisa mais nada, porque por padrão ele já vem, é a engine que vem com ele, então não precisa configurar mais nada. E aqui a gente vem e roda nosso servidor de novo e vemos aqui no nosso Gustavo com pug, beleza? Então ele renderizou e se tu vir no inspecionar elemento aqui, ele renderizou uma tela normal com o nosso pug H1 ali, tudo certinho. O legal de usar o pug, por exemplo, ou o Jinja, o pug, são coisas como renderização de template e render de template e herança de template, que é uma coisa bem legal mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente está fazendo, por exemplo, vamos ver um exemplo legal aqui que a gente pode fazer. A gente pode construir um template base, tá? Um template base e fazer uma vamos fazer só um exemplo aqui para construir um outro template. Então, por exemplo, um base. A gente vai incluir .include.pug. Acho que esse fica legal. E aí a gente pode chamar de, vamos botar um H3 aqui, H3 rodapé. E no nosso index aqui, a gente vem aqui e dá um include não me recordo muito bem da sintaxe, mas se eu não me engano é assim. Se eu não acertar o vídeo na documentação, e rodapé. Show de bola. Então o que acontece? Para o nosso navegador agora é uma página só. Ele fez uma renderização de template que nem a gente faz com Jinja e tal. Então, com pouquíssimas linhas, já temos um server, métodos, get, post, e esses métodos já renderizam template, tá? Outra coisa muito legal de usar o Pug é que a gente pode passar, por exemplo, objetos para dentro dele. Então, por exemplo, nome. No nome eu posso passar meu nome. O meu nome ele vai ser uma chave objeto que a gente pode pegar dentro do nosso Pug, por exemplo.
H1, em vez de ser um H1 fixo, a gente pode fazer um asterisco, nome. E aí a gente pega aquele objeto que foi passado para dentro do Pug e na hora do processamento que ele vai transformar esse Pug em HTML, ele vai pegar o que foi passado para dentro dele e renderizar junto com o meu template. Renderizando no server, vem aqui meu nome com Pug. Beleza. E agora a gente pode fazer também uma coisa bem legal, que é o sobre, tá? Não, o sobre não, mas pode ser o sobre também, mas pode fazer um template, por exemplo, um index, tá bem? E a gente pode passar para o index o que veio no nosso post. Então, o nosso post, ele veio um objeto, ele é um objeto isso aqui. Então, a gente pode acessar duas coisas no nosso objeto. Por exemplo, o nome e, se eu me lembro bem, é a idade, o outro que vinha, idade, nome e idade. Restartando, vindo agora no Insomnia, que a gente quer fazer um post, nome e idade. Send, ok, vemos no server, nome e idade. E a gente pode vir aqui e fazer um template, então, por exemplo, template de boas-vindas, por exemplo. Então, fazer um render, renderizando boas-vindas.pug e aqui passando o nosso. A gente pode passar aqui um objeto que vai ter nome, o nome vai ser esse cara aqui e minha idade que vai vir o idade aqui. Tá? E aqui a gente pode criar um boas-vindas, envios, file, boas-vindas.pug, boas-vindas.pug. E a gente pode fazer uma tela de boas-vindas, boas-vindas. E aqui a gente pode fazer um P chamado, que a gente pode botar um P aqui, mas tem que P, que a gente pode chamar aqui olá, sou nome e tenho idade. Quando a gente resetar, voltar e der um send, para esse cara aqui, bom, temos um problema aqui. Peraí. Vamos retornar o nosso render. Não retornamos mais o OK agora. Retornamos o render. Opa. Voltando aqui, resetando o nosso servidor. Olá. Boas-vindas. Sou Gustavo, tenho 25 anos. Então, aqui a gente fez duas coisas. Então, a gente fez recebeu um post e deu um render para uma tela Pug, pegando botando no contexto do nosso arquivo que vai ser renderizado no HTML. Isso pode ser escalado para infinitas formas. Dá para fazer um cadastrinho, dá para fazer uma tela de login, dá para fazer uma tela de cadastro, usando só isso, tá? Bom, eu espero que tenham gostado da explicação, que tenha ficado claro
o quão legal e divertido é. Eu topei com essa ferramenta já faz alguns dias, estava dando uma estudada nela. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui, mais pra... Eu tô fazendo um curso no EDX de software, que tem uns exercícios bem legais, alguns bem difíceis sobre lógica de programação, e eu tô conseguindo resolver eles, e eu acho que vale a pena trazer aqui pro pessoal que quer aprofundar mais na lógica de programação, tá? Lembrando que eu trabalho profissionalmente com o Python e o Django, tá? Mas eu tenho explorado bastante o mundo Node, eu estou sempre estudando. E eu espero que tenham gostado e até uma próxima. Até mais.